Pois bem, a gente já viu a trabalheira que dá, a consequência que é não cuidar bem da injeção do combustível, né, pessoal? Carbonização, fumaceira, diluição, motor que não dura, consumo elevado, enfim, catastrófico, né? E evoluindo nisso aí, então, que a gente sai agora do spray, a gente já viu também como o software mais ou menos pensa, a gente viu o modelamento matemático e tal. Vamos agora ver as estratégias de injeção. Uma injeção, duas, três, pré-injeção, pós-injeção, delay de inflamação, né? Vamos abordar isso aí para ver o que tem. Informação histórica de como o sistema de injeção de combustível, no caso aqui o Common Rail, veio evoluindo. A gente teve primeira, segunda, terceira, quarta geração. Primeira geração, até 1400 bar. Isso é o dobro das bombas mecânicas. Mais até. Então em 99. E logo depois já surgiu uma de 1600 bar. Depois veio uma segunda geração. 1600 em 2001. E assim veio evoluindo. Qual a maior pressão de injeção que a gente tem aqui? 2500 bar de pressão de injeção. Todos os motores usam isso aqui? Não. Algumas aplicações. Para Euro 5 precisa isso aqui? Não. Tem um motor Euro 5 que usa aqui. Segunda geração. Já é suficiente. Tem motor Euro 5 que está aqui. 2000 bar. Então, dependendo do conceito, da geometria, do tipo de injetor, do tipo de turbo, dependendo do tipo de motor, ele pode precisar de uma dessa, que já é suficiente para emisionar, ou então precisa de uma dessa. Quando ele vai, por exemplo, sair de um Euro 5 para um Euro 6, opa, aí o negócio já muda de figura. Talvez esse cara aqui seja o mínimo para se fazer. Aí vai passar de 2500 bar, então a gente retorna para relembrar que o Euro 6 pede quantidade de partículas. Além de ter a massa dela, quantas partículas de particulado passaram no meu sensor? Assim sendo, eu preciso de filtro material particulado, que a gente vai ver depois. E o filtro de material particulado, para ser eficiente, tem que ser um particulado de tamanho médio. Se é tamanho muito pequenininho, o filtro não pega, não retém. E daí passa, e daí aumenta muito a quantidade de partículas. Então, se eu tiver um sistema de pressão de injeção muito elevado, o tamanho da minha partícula é muito pequena e o filtro particulado não retém e cai a eficiência. Então, eu tenho que ter um tamanho, o pessoal está convergindo, para isso aí, não passar tanto disso aqui, para ter um tamanho de material particulado que o filtro possa reter. Mas a gente tem, então, hoje aqui no Brasil, segunda e terceira geração de Common Rail. E daí, qual que é a sacada? Lembra de flexibilidade? Então, vamos ver a figura aqui. Isso aqui eu tirei do dieselnet.com. Nota aí, pessoal. Um belo site para a gente aprender muita coisa. Você tem grande quantidade de material disponível de graça, mas você também pode assinar o site e você daí tem toda uma quantidade de papers e matéria, Se você fosse perguntar qual site eu tenho que ir atrás hoje em dia, aí é o cara aqui, dieselnet.com, pelo menos de experiência, Então, ele vai mostrando aqui, no meu injetor, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 injeções. Para fazer 5 injeções, sendo 2 pré, uma principal e 2 pós, tem que ser um injetor muito rápido, piezoelétrico, Porque lembra, a minha janela de oportunidade da injeção é pequena, porque quando o pistão está chegando e eu consigo injetar dentro da taça, dentro do bowl. Então, quando ele vai chegando no ponto morto superior e quando ele volta. Então, tem alguns, 30, 40, 50 graus de overbreaking para fazer isso. E nesse intervalo de tempo aqui para cá, são alguns milissegundos. Eu tenho que fazer múltiplas injeções em alguns milissegundos. Imagina a rapidez que tem que ser. Então, eu tenho que ter bastante pressão, mas também tem que ter um sistema
extremamente ajustado, preciso, né, e robusto, que ele se mantenha funcionando, ok? Então olha só aqui, eu tenho duas pré-injeções. Duas pré-injeções tem essa aqui, ó. O que é isso aqui? Ruído. E depois eu tenho a injeção principal e a primeira pré-injeção aqui, ó, a segunda pré-injeção. Controla o quê? Óxido de nitrogênio. Eu tenho uma injeção tardia que controla o quê? Fuligem, SUT. E tem uma segunda pós-injeção bem atrasada, que é Exhaust Gas Treatment, ou seja, temperatura de escapamento. Vamos dar uma olhada um a um para quê? Então eu vou tentar reproduzir aquilo ali, né? E colocar a combustão. Tem uma, duas, três, quatro. Então imagina que isso aqui é um meu ciclo, né? Então eu vou desenhar também a pressão da combustão. Posição do virabrequim. Tenho variação da minha pressão. Ou então, eu vou botar aqui o meu dissipação de energia. E eu vou colocar aqui ponto morto superior, ok? No caso, se eu tivesse só uma pressão de injeção principal no meu motor, eu estou falando aqui agora de ruído. Em termos de ruído, a evolução da minha pressão de combustão é assim, ó. A gente nota que existe um gradiente aqui de pressão muito elevado. Quando eu tenho esse gradiente de pressão muito elevado, eu também tenho uma taxa de dissipação de energia muito elevada num período muito curto de tempo. Isso é a famosa castanhada do motor diesel. Tac, vai tac, 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 né? Então, como eu posso suavizar esse gradiente? Através de uma pré-injeção. Posso fazer uma ou até duas. Então, o ângulo X entre uma e outra varia de motor para motor. E também varia, aqui no caso, torque, rotação, né? Aonde mais eu uso? Aqui. Baixa carga, baixa rotação, que é quando eu tenho mais ruído de combustão, que é mais incomoda. Então esse cara aqui, eu uso a pré para ruído, né? Então esse cara aqui. Posso botar duas, posso botar uma. E também tem a quantidade de combustível que eu coloco. Por exemplo, aqui eu vou botar 5 miligramas de uma injeção. 5. Aqui vão, às vezes, 250, 300. Então é bem pouco combustível. Que já serve para fazer o que com a minha curva de pressão? E em vez de eu ter esse gradiente violento, quando eu tenho uma pré-injeção, eu suavizo isso aqui. Opa! Né? Eu suavizo. Então esse meu ΔP cai. Aquela minha curva de dissipação de energia aqui, ó, ela diminui também. Então cai ruído. Para isso, então, eu vejo aqui, né, a minha pré-injeção e a quantidade de combustível que eu começo a colocar no começo, se elas forem pequenas, ajuda a baixar ruído. Ok? Mas eu tenho também, na interseção com isso aqui, óxido de nitrogênio, NOx. Caramba, eu estou misturando barulho com NOx?
Vamos ver. Quando eu tenho, né, lembra? Temperatura elevada mais nitrogênio mais oxigênio, eu vou formar NO e NO2, que é o NOx. Lembra? Temperatura com nitrogênio, lembra que eles se amam na formação de poluentes? Então tem a formação de NOx. E quando vem a temperatura, né? Quando vem de altas taxas de liberação de energia. Quando eu não tinha pré-injeção, ou quando eu colocasse aqui combustível muito rapidamente, eu tinha uma quantidade de combustível considerável que ia entrar em combustão espontânea e ia liberar muita energia. Se libera, né, no caso, muita energia aqui, eu tenho também temperatura elevada. Se eu tenho temperatura elevada, eu tenho formação de óxido de nitrogênio. Porém, tem um detalhe importantíssimo. O avanço da injeção muda completamente de figura. Se eu começar a injetar isso aqui, no caso, 10, ou 5, ou 0, ou menos 2, posso começar a injetar depois do ponto morto superior, porque eu tenho muita pressão de injeção e eu injeto bastante num curto intervalo de tempo. Então, o meu avanço é um cara de ordem fundamental para a formação de NOx. Normalmente, quando eu aumento o meu avanço, eu vou aumentar NOx, por causa do aumento da temperatura, por causa que eu aumentei o meu heat release. Okay? Então a dissipação de energia aqui, no intervalo de tempo, era muito elevada, formou bastante NOx. Okay? Então a gente já viu ruído e NOx. Só que agora esse avanço aqui, né, onde é que forma bastante NOx no meu motor? Quando eu tenho carga elevada. Então, tá aqui. Aqui tem baixa carga. A temperatura não é tão elevada. Aqui não é lugar de fazer NOx. Aqui é lugar de fazer NOx. Aqui é lugar de fazer NOx. Né? Pode ser que eu tenha uma combustão também bastante agressiva, quando o meu motor anda lá 75 por hora, em última marcha, eu coloco aqui uma região de alta eficiência, então eu também faço bastante NOx. Então eu posso moldar, eu posso vir para cá, posso vir para lá, posso vir para cá, enfim, depende de como a combustão é acertada, ok? Ok, então eu já tenho duas pré e uma principal. Por que da pós? Imagina que eu tenho um motor que trabalha aqui com 10 graus, né? 10 graus de avanço. E coloquei combustível durante, por exemplo, 25 graus no meu virabrequim. Então lá pelos meus 15 graus, acabou de injetar, né? Dependendo da rotação e da carga, geralmente nessa área aqui, ó, né? Eu ainda tenho uma quantidade considerável, deixa eu tirar aqui assim, talvez. Isso é um exemplo, né? Mais ou menos da região. Eu tenho uma região aqui que ainda tem bastante combustível, né? Mas começo a fazer fuligem, começo a formar. Porque a temperatura global da combustão caiu, né? Eu tenho bastante rotação, então eu tenho vazão, o que drena a minha temperatura. Então, posso, às vezes, nessa região, começar a querer ter muita fumaça. Ou então eu não podia dar muito avanço, porque o meu motor fazia NOx demais aqui. E nessa região aqui, o meu SCR, no caso de um Euro 5 ou no Euro 3, né, que não tem SCR, ele fazia muito NOx aqui. No caso de uma determinada rotação, talvez aqui. Então eu tive que vir para 5 graus de avanço, para baixar NOx. Puxa,
Quando baixa NOx, lembra? Aumenta particulado, é aquela minha gangorra lá. Então tem a minha gangorra. Gangorra do NOx particulado. NOx particulado. Então tem o trade-off. Então baixei avanço, diminui avanço. Quando eu diminuo avanço, o que acontece? Cai pressão de combustão. Cai temperatura, né? Cai NOx. Se o NOx cai, quem aparece? Particulado. E agora? Bom, eu tenho um common rail, sou flexível, então eu posso dar uma pós-injeção para dar uma reaquecida. Quando eu reaqueço a chama, a minha temperatura vai subir e eu vou poder oxidar o meu material particulado. Então eu queimo o carbono, baixa fuligem. Todo motor usa isso aqui? Não. Alguns, dependendo da relação, da cilindrada, da potência, né? Pode ser que uma versão com potência X não use e a versão X Plus use, né? Então vai de motor para motor. Então essa aqui é a primeira pós-injeção, que é para oxidar material particulado. Caramba, tem mais uma quinta injeção aqui? Tem mais uma segunda pós? Mais uma segunda pós. Por quê? Porque às vezes pode ser que eu tenha trabalhando com baixa carga, vazio. Aqui, ó, um exemplo, né? Por uma segunda pós. Por que aqui? Né? Aqui eu tenho uma baixa demanda de torque. E o meu motor, ele é SCR. O meu motor SCR, para haver redução de NOx, eu preciso de temperatura mais ou menos boa, né? Uns 350 até, vou botar aqui, 480 graus. O cara é muito bom. Baixa NOx pra caramba. Lembra, né? Com injeção de ar. Então, se eu estou trabalhando aqui e eu não consigo atingir essa temperatura para reduzir NOx, olha só que doido. Eu posso dar uma injeção tardia, sei lá, X graus depois do ponto morto superior, com algumas Y miligramas por stroke, para reaquecer. Vai que eu estava aqui a 320, mas para eu começar realmente a reduzir NOx pra caramba, né, eu precisava de um 350. Então eu começo a queimar um pouquinho de combustível no escape. Pouquinho, para não fazer particulado. E eu reaqueço. E quando eu reaqueço, a eficiência do SCR aumenta. E daí começa a reduzir NOx de novo. Então, dependendo do regime de funcionamento, se é em lenta, eu penso muito em ruído, né? Plena carga, penso muito em NOx. Carga média, com vazão elevada, oxidação como a primeira pós, né? Então, dependendo da região da minha curva de torque, eu posso, até no limite, eu posso lotear ela, segmentar, né? Eu tenho aqui torque, rotação, eu posso segmentar, né? Aqui vai ter um tipo de injeção, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, outro. E cada lugar desse tem um jeito de injetar. Por exemplo, a plena carga, né? Eu só quero a principal, venho lá, tum, e deu. Aqui com uma pré já dá. Aqui eu preciso de duas pré, né? Aqui, uma pré, uma principal. Tá vendo? Então aqui, ó,
Pré, principal, opa, tá feio, né? E uma pós. Então, dependendo da onde eu estou funcionando em função da rotação e torque, eu tenho diferentes estratégias de injeção. Vai de potência para potência, common rail para common rail, motor para motor. Não tem receita pronta. Aí que vem da calibração. Depende também muito isso da qualidade do meu sistema de pós-tratamento, o Euro 5. Esse cara reduz pra caramba? De qual faixa? E qual vazão? Qual o coating? O que tem nele? Então isso também tem tudo a ver, né? O que a gente acabou de falar. Beleza aí?